Estou chegando de novo em São Paulo, na região do Sapopemba, para bater um papo com o Júlio César. E aí, Júlio César, como vai? Tudo bem? Bom dia, meu caro Deodato, né? Esse fundo aí dá a impressão que estamos, né, no período noturno, né? Mas estamos nos falando aqui quase ao meio-dia, né, desta segunda-feira, 11 de janeiro. Um dia com a temperatura relativamente quente, né? Que parece que a tendência é se exacerbar. Mas estamos aqui já produzindo. Você acabou de arrebentar com o meu fundo. O meu fundo aí é para enganar, cara. Mas legal, beleza. Eu não vou cortar, não. Eu vou deixar. Ô, Júlio, você está na Zona Leste. Suponho que você seja corintiano, tô certo? E só que não. É uma associação recorrente que se faz, né, entre Zona Leste, né, e corintianismo. Mas eu sou São Paulino, né? É um time que já há mais de uma década não tem dado alegrias, né? Tem ofuscado passado glorioso, né? De soberano, né? O maior campeão, né? Mundial entre os clubes brasileiros, né? Mas ultimamente se apequenou. Legal. Ó, eu não vou entrar no futebol, não, embora eu goste muito. Eu torço para Ponte Preta aqui em Campinas, cara. Ó, Opa! Nunca ganhou nada, mas amor genuíno é esse, cara. Você ama incondicionalmente. Ô, Isso Júlio. aí, é fã do de cá, então. Sou. Ele já tá bem velho. Ô, Júlio, você mora em São Paulo, eu gosto de fazer uma pergunta. Vou começar a fazer daqui para frente, na medida que eu vou chegando em algumas cidades aí. Fala para mim de 2 ou 3 lugares que você gosta de frequentar na cidade de São Paulo e que você recomendaria para alguém que, assim, de fora, que porventura venha chegar em São Paulo. 2 ou 3 lugares aí e o motivo. Eu já fui frequentador assíduo do Museu do Ipiranga, né? Então, além da paisagem verde, né, cercada ali, né, por uma flora, o Museu Paulista também, que está no mesmo espaço, também é um local que eu recomendo para visitação, para compreender melhor a história de São Paulo, a evolução cultural, né, as transformações econômicas, né, que provocam essa dinâmica, essa mutação, essa reorganização da cidade. Gosto também, né, do Ibirapuera, embora não tenha ido nos últimos anos, né, mas é um espaço também de quebra, né, naquele padrão assim cinzento, acelerado, né, da nossa cidade. E a Livraria Cultura, ali na Paulista, né? Lá é um local que eu me refugio e não vejo a hora passar, né? E fico tentado a gastar além da conta. Paulista com Augusta, quem quiser ir lá é só pegar o metrô Consolação. Exatamente. E gosto também, né, ali do pátio do Colégio de São Bento, né? Aproveitar, dar uma esticada, né? Para um recolhimento na igreja ali de São Bento, né? Embora eu não seja católico, né? Mas quando eu estou próximo de um espaço desse, eu gosto de me recolher, né? A estética, a arquitetura desses espaços é convidativa, né? Para uma introspecção, né? Para um enlevo, né? Para uma autoconsciência aí com o transcendente. Legal, Júlio. O Museu do Ipiranga, você tem um outro lugar que eu gosto aí em São Paulo também, que você não citou e que provavelmente você deve gostar, mas que também está fechado, assim como o Museu do Ipiranga, que está em reforma há algum tempo. É o Museu da Língua Portuguesa, é bem legal também, bem legal. Sim, Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca também. Então, quem é fã assim, de um turismo cultural, quem que se diverte, né, se entretém, né, se enriquecendo culturalmente, são espaços aí convidativos, né? São pontos assim obrigatórios de passagem. Eu amo a cidade de São Paulo, mas eu gosto muito de fazer bate e volta em função do trânsito e tudo. Eu comprei um estúdio na Rua dos Estudantes, na Liberdade. De vez em quando eu vou para lá agora, assim que estiver pronto. Opa! Bem pequenininho, bem legal.
Mas que bom, cara, ó, muito bom. E tem outra coisa que eu gosto que você não deve gostar. Eu gosto de tudo, né? Assim, eu sou meio nietzschiano. Eu tenho um amor Aham. fati pela vida. Eu aprendi a ter um amor fati, que é amar o destino, amar as coisas independentemente da forma como elas chegam. Isso é coisa minha. E eu gosto muito, embora eu não seja corintiano, de ir a jogos do Corinthians, porque ali tem manifestações do lado de fora, culturais da comunidade, sabe? Tem o pessoal os corintianos ali, eles fazem é muito parecido com aqui tem no Nordeste, assim, que eles vão, assim, um canta, outro canta, e responde, vai. Tem uma manifestação, assim, muito, muito legal aí, do lado de fora nos dias de jogos. Eles montam os estantes e ficam fazendo lá quase que debates das comunidades de forma cantada. É muito legal, Uhum. cara. Eu gosto muito de São Paulo. Amo São Paulo. Então vai ficar aqui a dica, você que está nos assistindo, eu vou encher a tela, viu, Júlio? Só para dar um recado aqui Uhum. para a galera. Speak View, eu estou falando agora para o pessoal, ó, você que é de fora do estado de São Paulo, quando vier a São Paulo, siga as dicas aí do Júlio César, eu conheço quase todas, só tem uma aí que eu ainda não conheço, que, aliás, eu conheço, mas ainda não fui lá, que é o pátio ali onde está o Mosteiro de São Bento. Eu quero ir lá, viu, Júlio? E você que está assistindo, para assistir o canto gregoriano. Eu costumo assistir o canto Sim. gregoriano num outro mosteiro que tem numa cidade no interior do estado de São Paulo, que é Vinhedo. Eu vou lá no mosteiro para assistir o canto gregoriano. É muito bonito. Ok, beleza. Vamos entrar no nosso assunto. Eu já falei sobre São Opa. Paulo, que vai passar a ser uma pauta, conversar sobre os vários lugares, porque é legal, viu? É muito legal. Um pesquisador que anda pela sua cidade e mostra um outro lado da cidade que normalmente o roteiro turístico não mostra. E eu vou passar a fazer isso aqui no meu canal. Júlio, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? O objeto da minha pesquisa foi a declaração de Barmen, cujo principal redator foi o teólogo suíço Karl Barth. Por que eu escolhi esse tema? Eu queria conjugar estudos da teologia, da filosofia e da história. Meu mestrado foi na área de ciências da religião. E foi trabalhoso encontrar assim, um tema que aglutinasse. Até que, numa altura da conversa com o meu orientador, o Luiz Felipe Pondé, filósofo aí conhecido, a gente chegou em Calbart, né? Quando acho que nós já estávamos assim esgotados, né? Em não encontrar um objeto assim de estudo, né? Ele perguntou, fala um pouco dos seus interesses, o que você pensou inicialmente. Né? Daí eu comecei falando da teologia, daí falei de Karl Barth. Karl Barth é um dos meus teólogos prediletos. Né? Daí já desanuviamos. Daí já conseguimos avançar e chegamos a este documento. Poderia estar com isso, né? Abriu-se as portas, né? Para eu aprofundar na pesquisa a respeito do nazismo, dos contextos antecedentes, permitiu também eu usar o instrumental da psicologia da religião para compreender o espírito, né, que tomou o povo alemão, e outras ferramentas de filosofia e teologia, para compreender como que a igreja igreja aqui genericamente falando, tanto a católica quanto a protestante, mas principalmente a protestante, tanto as alas mais conservadoras quanto as alas mais liberais, direto ou indiretamente, maior ou menor grau, deram suporte ideológico, suporte político ao nazismo. Ok. Ô, Júlio, como é que você gosta de ser chamado? Júlio César? Júlio? Como é que você gosta? Fica à vontade, pode me chamar de Júlio César, como preferir. Como Ok. aqui está Júlio César, né? Então pode chamar de Júlio César. Beleza. Ô, Júlio César, o seu orientador, o Pondé, não vou entrar por aí para a gente não sair pela tangente, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante numa das conversas dele por aí. Ele falou que alguém que se propõe a pesquisar o Dostoiévski
desconsiderando o cristianismo do Dostoiévski, amputa o pensamento do Dostoiévski. Eu gostei disso, cara. Assim, ele falou assim, visão localizada pode te levar a amputar o pensamento de alguém. Mas vamos voltar aqui. Para quem nunca ouviu falar do Karl Barth, a proposta do canal é dialogar. Academia, e academia grande público. Para quem nunca ouviu falar do Karl Barth, contextualiza no tempo e no espaço o Karl Barth para quem está nos assistindo? O Karl Barth, ele é um teólogo que viveu no século XX. Ele foi educado e treinado nos cânones da teologia liberal. Ele era filho de pastor da Igreja Reformada, de matriz calvinista, da Suíça. O pai, né, segundo as fontes aí, né, pertencia a uma ala mais conservadora dessa igreja. E quando ele ingressa no seminário, ele encontra um ambiente teológico, né, dominado, né, pela teologia liberal. Então, Barth, ele foi treinado para ser um pregador de uma ética humanista e social inspirada no modelo ético de Jesus, entendido, né, pelos cânones do liberalismo, falando liberalismo no sentido genérico, há variações, matizes, enfim, mas vamos traçar as linhas gerais. Jesus entendido não como Deus encarnado, né, como o verbo que se fez carne, nem como um operador de milagres, que anda sobre as águas, mas um Jesus como referencial da ética. Um homem ímpar, extraordinário, divino na sua humanidade, mas um homem, que por mais que extraordinário que fosse, ainda estava condicionado a padrões culturais e religiosos. Portanto, caberia à igreja atualizar a mensagem de Jesus no seu contexto, assim como Jesus ele entrou em colisão com a religião organizada, assim como ele quebrou padrões, cabe à igreja, mediante a evolução da razão, atualizar essa mensagem. Então, Barth ele foi treinado para ser um pregador ético, né? Um pregador que inspirasse uma reforma social no modelo social-democrata. Então, um pregador que ia sinalizar o reino de Deus, entendido menos como uma consumação escatológica no tempo, menos como um reino a de vir, menos como uma dimensão póstuma, e mais como uma utopia, uma linha do horizonte que impulsiona a igreja a trabalhar na promoção de um mundo mais socialmente justo, fraterno e solidário. Em linhas gerais, Barth ele não foi treinado, ele não foi formado na perspectiva de um Cristo, né, crucificado necessariamente no plano de redenção. Então, a formação de Barth foi, sobretudo, imanentista. Foi uma formação, né, que percebia Cristo no seu aspecto histórico, que tendia a tratar as formulações cristológicas, os elementos sobrenaturalistas, né, como reflexos de uma consciência mítica. E os dogmas, como o da Trindade, como influências, né, do pensamento helenista. É fundamental a gente estabelecer o contexto de formação teológica de Barth, até para entender a ruptura, até para entender, né, ou melhor, até não, para sobretudo entender a revolução no pensamento dele. Então ele estudou com mestres, ele teve como professores mestres do liberalismo. Júlio César, segura um pouquinho que eu gosto quando o amigo que bate papo comigo queima a minha próxima pergunta. Uhum. Não, e você que está tangenciando, eu estou achando bem legal. Eu queria que você falasse da teologia dele, e você já vem falando, complementar a teologia do pai dele, a dele, onde ele foi formado, e esse movimento entre o liberal que ali estava se formando
em função do movimento histórico que estava acontecendo ali na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e o retorno dele, do pensamento teológico dele, para a teologia reformada. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, só complementando, ele teve como professores, assim, ícones, né, luminares do liberalismo teológico, como Harnack, né, Schiller, Gonkel, Hermann. E qual foi a grande decepção? Foi quando ele viu esses professores apoiarem a política de guerra do Kaiser, que resultou, né, no grande estrago, né, para a nação alemã e para a Europa. Então ele percebeu o quê? Que esse apoio, né, não era simplesmente uma contradição, não dava assim para individualizar, mas que esse apoio era um desdobramento da teologia que eles professavam. Na medida em que o liberalismo equiparava razão e fé. Na tentativa de humanizar a mensagem da igreja, eles acabaram por despila de todo elemento sobrenatural e incorreram no materialismo. Então, na visão dele, quando a razão ela foi colocada em igualdade com a fé, e a fé, né, foi destituída, disposta da sua dimensão sobrenatural, ela preparou o terreno para se amoldar a qualquer ideologia e dar justificativa, né, para qualquer política. Então, quando ela perde elemento transcendental, né, ela se torna o quê? Facilmente moldável a ideologia, a qualquer tipo de ideologia. Então, você vai encontrar na Bíblia, quando você vai com essa intenção, justificativa para qualquer ideologia política. Por exemplo, nazismo. Por exemplo, em outros eventos assim da história, né? O apartheid, como várias vezes ocorreu, para a escravidão, para alianças com o fascismo, por exemplo, e outras ditaduras, como de Salazar, como a de Francisco Franco. Então, seja assim, deificando a figura desses agentes, seja justificando a aliança, o apoio a despeito de contradições, a despeito de antagonismos com elementos da fé. Então é isso que a gente vai ver no apoio geral, assim. Mas ainda nós não chegamos, né, à Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Barth ele lança a Carta aos Romanos, especialmente a segunda edição, que provocou, né, um turbilhão, né, como uma bomba no playground dos teólogos, ele afirma a descontinuidade entre razão e revelação. De Kierkegaard, a infinita diferença qualitativa entre Deus e a humanidade. Ou seja, ele provoca um renascimento do pensamento reformado nas matrizes calvinistas e luteranas, que exalta, a soberania de Deus e exalta a fé, promovendo o quê? Essa disjunção entre a fé e razão. Ele não cai num fideísmo, como alguns críticos apontam. O que ele aponta é o seguinte, que a fé está acima da razão. Então, a razão, ela existe, assim, para uma elaboração racional da fé. Por isso, assim, a teologia é uma atividade humana. Ele frisa isso, deixa bem claro. Porém, em nenhum momento a igreja deve confundir a teologia com a fé, ou teologia ou a doutrina com a revelação. Porque tudo aquilo que é humano é relativo, finito. Como a quem é finito, humano, pode falar do infinito e do divino, se não for de modo incompleto? Bem interessante. Júlio César, você pode falar um pouco sobre a declaração teológica de Barmen e a
6 teses? Importante a gente, antes de colocar essa declaração, entender, né, o contexto em que ela surgiu. A declaração de Barmen, ela é um protesto de um grupo dentro da igreja evangélica alemã, a igreja do Reich. Quando Hitler chega ao poder, ele fomenta a criação da igreja do Reich. Essa igreja era uma federação de igrejas reformadas, luteranas e igrejas livres. Qual era a intenção? Era mais fácil, era facilitar o controle e a instrumentalização da igreja pelo governo. Então, em tese, essa igreja, o moderador, né, seria eleito pelos pastores, pelos delegados. Mas, primeiro, antes dessa igreja surgir, dessa federação de igrejas, já havia, né, um amplo apoio da cristandade a Hitler. Como que isso se explica? A República de Weimar, que surgiu sobre os escombros da Primeira Guerra Mundial, ela foi marcada por um movimento de secularização na cultura alemã, em que a igreja, principalmente a protestante, ela perdeu influência. Então foi marcado por um momento de liberalização dos costumes, aumento do número de divórcios, uma tolerância maior, né, à diversidade sexual. Foi um momento assim de expansão do pensamento materialista como influência cultural. Não apenas assim como um pensamento que dominava a academia, mas um pensamento que estava transbordando para a cultura popular. E isso foi identificado pela massa como uma das razões da derrocada econômica e social da Alemanha. A República de Weimar teve um período de expansão, teve um período de crescimento, em que a Alemanha se revigorou, né, economicamente, porém daí veio a crise, né, da queda da Bolsa, em 1929, a crise do capitalismo liberal. Isso provocou um arraso. A Alemanha, que tinha como a sua memória recente a maior potência econômica, militar, né, científica, de repente foi para o arraso, se tornou um arraso. E nesses períodos de crise, de convulsão social, se inicia a busca pelos culpados. O antissemitismo não nasceu com Hitler. Ele era bem vivo na Europa. De quando em quando, ele renascia com maior ou menor vigor. E os judeus, eles foram acusados, né, pela propaganda nazista, de serem os responsáveis pela derrocada, pela humilhação do povo alemão, através de duas ações. A primeiro, dizer que o judeu era um povo não era uma nação. Ou seja, ele fazia uma distinção entre civilização e nação. Nação, o povo que tem uma nação é um povo que tem solo, é um povo que tem terra. E a civilização, um povo entendido aqui como agente de uma civilização, ele não tem solo, ele não tem raiz. Então ele se espalha, se aproveita, né, da generosidade de outras nações para estar se infiltrando e dominando, como um parasita. Essa era a visão de Hitler. Então, de que maneira os judeus contribuíram para a derrocada? Primeiro, assim, na época de crise, ele começou a mostrar, né, que o único povo que não estava vivenciando a crise social e econômica da Alemanha eram os judeus. Então, de que maneira eles eram responsáveis? Primeiro, através do mercado financeiro, eles foram responsáveis, na visão de Hitler, pela desnacionalização da economia alemã. Desnacionalização a serviço do capitalismo internacional, de uma elite global. E, da outra maneira, através do domínio da indústria cultural. Então, através do domínio da indústria cultural, ele
começou a disseminar valores estranhos à tradição alemã, valores corrosivos à pátria, à nação e à família. E aí isso foi um prato cheio, a essa propaganda, para ele conseguir o apoio dos cristãos, em sua grande medida. Os cristãos que, num primeiro momento, de modo geral, viam com estranhamento algumas posturas mais extremistas desse grupo. Porém, o medo, né, da proliferação do materialismo, do ateísmo, entendido como responsáveis para a derrocada da Alemanha, e, em última instância, da Revolução Bolchevique, levou a população geral da Alemanha, formada hegemonicamente por cristãos, a apoiarem de diferentes maneiras o nazismo. Nesse discurso de que Hitler era um enviado de Deus para resgatar a moral, para resgatar a dignidade da pátria, da família. Então esse foi o lastro histórico e cultural que permitiu a disseminação do nazismo. Porém, o nazismo tinha sua própria versão de cristianismo que corria paralela, né, a essa adesão da igreja por identificar em Hitler o regenerador moral da nação. O cristianismo positivo, que era um movimento minoritário, mas que concorria paralelamente com esse movimento de adesão política da igreja, ele foi construído sob bases teológicas liberais. Primeiro, eles pregavam assim, o expurgo do Antigo Testamento. Pregavam assim, que Paulo, né, havia também adulterado a mensagem de Jesus. Que o Jesus, né, primeiro que Jesus não era judeu, era galileu, nessa versão dos cristãos alemães. Essa ideia de que Jesus morreu na cruz tinha sido um enxerto judaico, porque um Jesus que morre na cruz não serve a uma ideologia nazista. Então o que se pregava? Não, que o verdadeiro Jesus, ele morreu porque ele se indispôs, ele enfrentou o sistema judaico. Então, o Jesus, né, fraco, que morre na cruz, não tinha serventia. Então, o que foi pregado? Um Jesus, né, como um exemplo de luta, um exemplo de enfrentamento, que morreu não porque se submeteu passivamente. Então, isso concorria com o discurso tradicional, que era o discurso endossado pela maioria do clero. Então, havia duas linhas, né, de propagação do nazismo na cristandade. Então, para esse grupo dos cristãos alemães, o exemplo assim, emblemático do Jesus vitorioso era daquele que derrubou a mesa dos cambistas, né, usou do chicote para expulsar, né, os vendedores do templo. Daqueles assim que serviam, né, faziam parte da engrenagem do sistema judaico que Jesus se indispôs. Então esse movimento... Júlio, desculpa dar uma interrompida. Uhum. Cara, é bem interessante essa leitura do pano de fundo histórico e da evolução histórica que levou possivelmente à declaração teológica, não é isso? Muito interessante. E tem farto material de pesquisa com fontes primárias e secundárias? Sim, a declaração de Barmen é um documento acessível. Agora, por que ela surge? Quando o Hitler, né, ele atinge o alvo, né, de conseguir, né, criar a igreja do Reich, a igreja que mais uma vez, é uma federação de igrejas, não era uma igreja à parte da igreja luterana, da igreja reformada e das outras igrejas. Mais uma vez, o objetivo era unificar institucionalmente para facilitar o controle. E dentro dessa igreja havia o quê? O movimento dos cristãos alemães. Então, na primeira eleição, por exemplo, o candidato dos cristãos alemães, Ludwig Miller, ele perdeu para o candidato da maioria, que era
Friedrich von Bolshevik. A minha pronúncia, eu não conheço alemão, então a minha pronúncia vai ficar comprometida. Tranquilo. Agora, isso foi um golpe, né, leve, né, suave, nas intenções de Hitler. E lógico, assim, a democracia servia quando ela referendava a vontade do Führer. Quando ela não referendava, se encontrava uma forma de deslegitimá-la. E qual foi a reação? E qual foi a reação dele? Bom, a reação dele foi criar todo aquele movimento de intimidação. Primeiro, invalidar, porque a Constituição da Igreja ainda não tinha sido aprovada no parlamento, então a eleição não tinha sido válida. E de várias formas, através da intimidação moral e da intimidação física, do uso da polícia de Estado, de tropas paramilitares. Então, atualizando, né, como ele faria hoje, né, através, né, de haters, de gabinete de ódio, através da hostilidade. Nós vamos infernizar a vida dessa pessoa, ameaçar. Sim, como tem sido feito ao longo da história, né, por estados totalitários. Uma vez, né, que ele conseguiu convencer a maioria do povo que ele era o representante da vontade popular, se insurgir contra ele, questioná-lo, não é um livre exercício da democracia. Você não está me questionando, está me questionando a vontade do povo. E os inimigos do povo têm que ser derrotados. E aí, quando o derrotado assume, o Ludwig Miller, já inicia aquele movimento para colocar uma cláusula ariana, que nenhum pastor ele poderia ter uma ascendência judia. E também... Estamos falando em mais ou menos que ano isso aí? Esse momento? 1933, 34. Ok. Porque, assim, os planos de Hitler, como de qualquer outro ditador e tirano, eles, assim, não se revelaram na íntegra. Eles foram sendo descortinados paulatinamente. A tática foi variando de acordo, né, com as contingências, de acordo com a correlação de forças. Então, todo projeto totalitário ele tem avanços e recuos. Então, a gente tem que entender o que é uma mudança estratégica e o que é uma mudança tática. Sim. E quando ele, esse pastor, ele tenta introduzir isso, em 1934, aí surge a reação da Liga assim, emergente, porque percebe o quê? Que Hitler já estava extrapolando o domínio da esfera política civil. Veja bem, num primeiro momento, não é uma reação, né, à perseguição aos judeus, à perseguição aos ciganos, aos eslavos, aos homossexuais. Enquanto eles eram os alvos, a igreja, de uma forma ou de outra, justificava o seu apoio. Em linhas gerais, né? Para aqueles que não eram tão entusiastas, que percebiam o perigo, entendiam que ele poderia ser controlado antes dele chegar ao poder. Mas assim, ele era um mal menor para a gente impedir, né, a expansão do marxismo, para a expansão, né, do liberalismo comportamental, moral. Então, os industriais, mesmo os partidos conservadores, eles acabaram, de certa maneira, o seguinte: é melhor Hitler do que se expandir aqui o materialismo e pavimentar o caminho de uma revolução bolchevique. E a igreja, muitas vezes, se escudava na divisão que vinha da tradição luterana, entre o governo espiritual e o governo terreno. Obediência às autoridades. Então, a legitimidade do governo político, material, usada a coerção. Essa era a visão de Lutero. A única exceção era quando o governo material, o governo político, secular, intervisse na igreja. Governo espiritual. Aí a igreja era autorizada a desobedecer. Mas é interessante lembrar que a gente está 15 anos depois de 1917. Uhum. Assim, todo esse impacto da Revolução Russa estava muito quente ali, sabe? Era muito próxima na história.
Sim, movimentos de extrema-direita, e a gente vê isso no fascismo, no salazarismo, lá da Espanha, no franquismo, e mesmo assim no peronismo, embora o peronismo seja um pouco mais complicado, né, classificá-lo eles em termos assim de direita, de esquerda, mas assim, quando o peronismo surge na Argentina, ele recebe o apoio da Igreja Católica, porque entende que era a força para conter a expansão do liberalismo político, que vinha e que na esteira promovia o secularismo, né, o laicismo, ou seja, o liberalismo que enfraquecia o poder político e a hegemonia cultural da Igreja. Então, assim, Perón, né, quando ascende na Argentina, ele procura se aliar, né, à Igreja Católica e também se apresentar, né, como um antídoto, né, à secularização, né, da cultura argentina. Como alguém que ia resgatar a identidade do povo argentino. Porém, quando que a Igreja entra em crise? Quando ele começa a querer se sobrepor ao domínio da Igreja. Por exemplo, a canonização. Oi. Desculpa. Legal. Rapaz, e você estava aí mais ou menos em 33, 34. Eu estou curioso para perceber ou entender a evolução em relação ao tratado teológico lá na Alemanha. E aí, depois, como é que foi? Como é que foi essa evolução? Sim, teve um movimento, lançou, né, a declaração, com 6 artigos, mas que basicamente afirmava o seguinte, que Jesus é a única palavra de Deus. Ou seja, ele é a única fonte, ele é o único critério, ele é a única autoridade sobre a Igreja. E que não existe, né, outras autoridades que a Igreja deva se curvar teologicamente. E que também... Primeiro ponto foi esse. Primeiro ponto foi esse. A afirmação que não existe áreas da nossa vida, esferas da nossa existência, que estejam excluídas do domínio de Cristo. E que a Igreja ela não se submete no seu governo espiritual a outra autoridade. Então, esse documento, que foi relativamente tímido, foi menos assim um movimento de crítica à política nazista, de modo geral, e mais assim um documento de crítica a um tópico. Opa, pera lá, né? Eles já estão avançando, eles já estão ultrapassando. Foi? Essa declaração foi em que ano? 34, okay. Maio de 34. Mas assim, não era um movimento assim de oposição política geral. Por exemplo, Martin Niemöller, né, que a história registra como um dos resistentes, né, ao nazismo, um dos teólogos e pastores que se opôs. Você acha que eles se acovardaram diante da evolução do nazismo? Do risco que eles passariam a correr? Não, houve resistência na igreja confessante. Porém, esse grupo, né, ele acabou sendo assim, silenciado, acabou sendo absorvido em grande parte pela ala dominante, que cada vez mais, né, por vários motivos, né, aderiu ao governo. Porém, à medida que Hitler foi mostrando e foi revelando que a intenção dele, né, era criar uma religião paralela, de inspiração pagã, né, uma religião estatal, e que a intenção dele era usar o cristianismo para, uma vez ele servindo de utilidade para consolidação do seu poder, ele destruí-lo, aí começou a haver resistências maiores, mais claras. Mas aí já era tarde demais. E não houve uma caçada a esse grupo teológico com a evolução do nazismo? O nazismo não começou a caçá-los? Eles conseguiram... Começou? Niemöller, por exemplo, né, ele se tornou alvo. Ele que, num primeiro momento, foi um apoiador de Hitler, porque entendia que ele era, até providencialmente, o enviado de Deus para impedir, né, a Revolução Bolchevique.
para assim, resgatar a identidade cristã da Alemanha. Porém, quando ele foi percebendo que esse cristianismo de Hitler, né, na verdade, ele era um pretexto, na verdade, era um engodo, era um subterfúgio, primeiro, para unir os cristãos, né, no ódio aos marxistas e aos judeus, né, agentes do materialismo, do ateísmo e do secularismo, e não assim, né, e que não representava uma genuína fé nos moldes assim conservadores, aí ele deu um passo ousado. Quando ele começou a se tornar mais claro, né, a agenda totalitária, se voltando inclusive contra pastores, né, que não eram pastores necessariamente que se insurgiam, né, frontalmente, eram que questionavam, né, discordavam, porque num governo totalitário chega um ponto que ou você é 100% ou você é inimigo. Assim, se você se opõe, não importa se você se opõe, né, como por uma via conservadora, por uma via liberal, por uma via social-democrata, democrata cristão, você é rotulado igualmente como um inimigo extremo. Ô, Júlio César. Como um comunista, vamos dizer assim. Júlio César, essa tua dissertação, essa sua pesquisa, ela virou um livro? Como chama o livro? Mostra ele aí pra gente. Igreja, vocação para a desobediência. Uma leitura da declaração peraí. Vira um pouquinho mais, para ficar bem visível. Levanta, aí. Chega um pouquinho para frente. Aí, beleza. Não, aí. Igreja, vocação para a desobediência. Qual é a editora e como é que... Quem tiver interessado em comprar, como é que faz? Depois, se você me puder... Tá, beleza, já deu para ver. Se você puder mandar o link, depois eu coloco na descrição do vídeo, coloco aqui na legenda também. Qual que é a editora? Editora Prismas. Esse livro você pode conseguir em várias lojas virtuais, é só lançar aí no Google, né? Igreja, vocação para a desobediência. O livro, ele não é uma cópia integral da minha dissertação de mestrado. Eu fiz alguns acréscimos, fiz algumas revisões, mas, essencialmente, o sumo é o que se encontra na minha declaração, na minha dissertação. Legal. Então, agora, é fundamental a gente entender o contexto histórico para entender os antecedentes, entender assim o clima psicológico, para compreender como houve essa adesão maciça do povo alemão, cristão, católico, do que simplesmente entender isso como um surto, né? Como uma massificação psicológica que surgiu assim do nada. Como assim, né? Um povo considerado tão erudito, né? Um povo, né, considerado como vanguarda científica, se deixou seduzir. Daí, ícones, por exemplo, Martin Heidegger foi um entusiasta do nazismo. E ele não era cristão. Era um pensador secular. Então, o nazismo vai muito além, né, simplesmente assim, uma ideologia que prosperou porque o povo era religioso. Você chegou a ver os filósofos, teólogos que foram orientados pelo Heidegger? De certa maneira, né, o próprio Heidegger é um dos luminares do existencialismo agnóstico e ateu. Inclusive um dos luminares da neo-ortodoxia, que foi influenciado, trabalhou na linha de Barth no início, mas depois rompeu, o Bultmann, ele trabalha com as categorias existencialistas, né? É um instrumental filosófico que ele usa para expor a sua teologia, né, no seu programa de demitologização. Ô, Júlio César, mas assim, o Barth, ele trabalha com um proto-existencialista, que é o Kierkegaard, né, que é a especialidade aí do seu amigo Dr. Ricardo Gouveia. Ricardo Quadros Gouveia. Estou criando uma playlist dentro do canal só sobre o Kierkegaard.
para tratar do paradoxo absoluto, mas a conversa é outro bate-papo. Olha, eu queria te agradecer muito, eu sei da correria, da dificuldade de tempo, e eu queria te fazer uma proposta. Vou fazer a proposta no ar aqui. Opa! Nós vamos voltar a falar sobre o outro livro seu, fazer um vídeo específico sobre o outro livro. Eu queria que você só mostrasse, eu não vou nem divulgá-lo agora, porque eu quero conversar muito sobre ele na próxima entrevista. Cadê ele? Está aí? Opa. Como é que chama esse outro aí? Espiritualidade transversal. Legal. Júlio, eu quero te agradecer. Eu gosto de fazer reconhecimento público. Cara, você traz assim, uma leitura embasada na filosofia para as tuas pesquisas, cientificamente estruturada, metodologicamente estruturada, e me agrada demais. Você traz luzes diferentes sobre o teu objeto de pesquisa. Com toda certeza vai ser assim, extremamente interessante para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que queira entender com maior profundidade esse movimento que aconteceu na Alemanha entre 1900 e pouco, 1915, até 1939, 40. Então, muito obrigado. Um abração. A gente volta a se falar, cara. Agradeço aí a oportunidade, o espaço. Um grande abraço aí, estamos à disposição. Parabéns aí pela iniciativa, pelo programa. Valeu, abração. Abração.